que He-Man falou no bloco anterior sobre a questão da base, queria entrar um pouquinho nesse tópico aqui, né? Se a gente pegar para olhar ali o elenco do Atlético, e aí todo mundo que consta no elenco, tem uma molecada boa, numericamente falando, que consta no elenco, tá? Aí você vai ter Pedro Cobra, goleiro, Luiz Gustavo, Cauã Pacini, Samuel, Vitão, Igor Toledo, Índio, Cissé, Murilo, Cauã Soares. Mas quando você olha quem de fato está sendo usado, sobra um ou dois. O Pacini, que foi uma escolha da diretoria do Atlético que ele fosse o reserva imediato do Lodge para a temporada. Tá estourando o Lodge para não usar o Pacini. O Pacini é muito bom jogador. Diria que dessa geração 8-9, ali, geração campeã brasileira sub-17, para mim, está entre os mais prontos, se não for o mais. Então, tem todo esse receio de não usar, com medo de queimar, né? O Cissé, me lembro muito bem, esse menino entrou contra o América na estreia do Barba no Independência, bem no jogo. Na coletiva, o Barba foi perguntado sobre ele. E o Cissé e tal, e o Barba tirou totalmente a expectativa. Calma, é um menino, tá chegando, etc, tem que tomar cuidado, não é assim. No clássico seguinte, contra o Cruzeiro, ele foi titular. Por quê? Porque convicção não, porque o Michael machucou e só tinha ele. É o planejamento de elenco que o Rafa fala desde o primeiro bloco. Então, esses meninos, eles não estão sendo usados por convicção do clube, e aí é de todo mundo, do clube, do treinador. Eles estão sendo usados quando não tem jeito. Então, você precisa poupar o Lodge. O Lodge, em breve, deve acontecer dele tomar o terceiro amarelo, ele vai ser suspenso, né? Ele tá com 2 no Brasileiro. Aí vai ter que jogar o Pacini, a menos que você mude o esquema. Né? O Cissé jogou porque o Michael machucou, mas, cara, tem que usar um pouquinho mais, tem que arriscar um pouquinho mais com convicção, porque vem o argumento, mas e se os meninos entrarem e não forem bem? Quem tá jogando, tá jogando essa bola toda? Os caras estão voando. Se tivesse um time, os caras estão voando. Aí você não arrisca, eu concordo. Deixa os caras jogarem, quando você tiver um jogo de time reserva, você coloca os meninos. Mas os caras estão mal. Faz sentido deixar o Hulk, por exemplo, arrastando em campo por 90 minutos, que o Hulk até agora, só contra o Vitória lá na Bahia, que ele não começa jogando e entra. Tirando isso, ele foi titular com o Barba em todos e jogou os 90 em todos. O cara vai fazer 40 anos em breve. Por mais que, assim como o Rafa tem apelido de super-herói, o cara é ser humano. Eventualmente não vai aguentar. Então, faz sentido sustentar o cara se arrastando em campo em vez de dar um pouquinho de minutagem pro Cauã Soares, por exemplo. Fez gol pra caramba no Brasileiro com o Atlético, foi campeão da maior competição do Sub-17 ano passado. Eu me pergunto esse tipo de coisa. Então, na hora de valorizar a base, não dá só para considerar quem tá no elenco. Eu já vi os argumentos, o Atlético tem uma média de idade muito boa, mas aí pega o elenco inteiro, os meninos não estão jogando, tá lá para completar treino, não é a mesma coisa. Então, cara, vamos colocar os meninos para jogar, vamos experimentar um pouquinho, porque você pode ter uma grata surpresa, como foi o Cissé. Não estava pronto, entrou no clássico e comeu a bola, saiu porque, infelizmente, teve um rasgo gigantesco no pé, mas é muito bom jogador, então vamos acreditar porque a geração é boa. A gente acredita, mas você falou um tanto de gente, mas você não falou do Veneno? É porque esses não constam hoje no elenco profissional. Eles estão descendo para jogar, o Mosquito está no 20, por exemplo, esses meninos estão ainda nesse processo, né? Mas esse processo, assim, vou falar uma coisa para você com toda sinceridade, cara. Quem vê Mosquito e principalmente o Veneno jogando, cara, a gente tem uma vontade de ver essa rapaziada tendo uma oportunidade, porque é impressionante o tanto da habilidade que o Veneno tem, a velocidade que ele tem, e vou te falar, qualquer marcador no país para poder pegar um moleque desse aí, ele vai ter que estar... Ele vai ter aquele zagueirão mesmo, com toda a experiência para segurar um moleque desse. Então, assim, cara, essa transição, gente, só não pode demorar, porque a torcida fica esperando, fica aquela expectativa, e nós não estamos mais podendo esperar. Né? Então, já cria a expectativa. Eu sou um cara que a minha idade não me permite mais ter expectativa. Que isso? Não tem expectativa. Que isso? Não crio expectativa. Não, sério. Eu sei, na verdade, é o seguinte, cara, que a coisa tem que ser feita. Não dá para você ficar esperando, por isso que cria uma expectativa e depois vem frustração e aí acaba piorando a situação toda. Cara, dá chance para jogar mesmo e vamos ver o que acontece, cara. E o que tem o mais importante, é o maior patrimônio do Galo, tem um pouco de não gosto nem de falar essa palavra paciência, não, que vocês até me perdoam, que é muito complicado, mas que tem um pouco de... O que eu posso usar aqui para que as pessoas possam me entender melhor, para não ficar, né... Pode ser boa vontade e tudo, mas um pouco mais de acreditar, na verdade. Não é paciência, é assim, acreditar nesse processo que pode realmente dar oportunidade para esses jogadores. Se no momento a gente está precisando, e vai precisar para essas 3 competições, cara,
que coloque. Eu não sei se de repente o Cauã Soares também tá tão pronto para poder entrar, se ele tem até, como é que está a forma física, essas coisas todas. Fisicamente ele está mais pronto que o Veneno, por exemplo. Não, pois é, então a gente tem que saber isso. Tem que saber como é que está a forma física desse menino, porque, cara, bola, eles já provaram que tem. Com certeza. Eu acho... Rafa, por favor, Vitor. eu acredito que o Cissé coloca uma interrogação muito importante pra gente, porque, por exemplo, antes dele entrar em campo, existia essa discussão do Cissé não tá pronto, de fisicamente talvez não tá pronto, aí o garoto vai lá e ele entra no time. E ele começa a entregar um desempenho acima de outros jogadores grata surpresa, né, da cara? posição e que, teoricamente, na boca de todo mundo, estavam prontos e ele não estava. Mas ele entra e ele joga melhor do que os outros. Então a gente fica assim, poxa, quando dizem que o menino não está pronto, o que é esse não está pronto? Porque sendo que se entra e joga melhor do que os outros da posição estavam jogando. Se a gente pegar o Dorival Júnior, por exemplo, no Corinthians, ele está ganhando Copa do Brasil colocando jogador de base para poder jogar e formando jogadores e colocando jogadores experientes no banco e revelando bons jogadores. O Atlético foi campeão brasileiro sub-17 e pouco se aproveita ali de alguns talentos. E pouco se fala sobre o quanto o não dar minutagem, não colocar esses meninos para jogar, também queima o jogador. Porque aí o torcedor tá sempre lendo aqueles nomes. Poxa, Cauã Soares. Tá sempre lendo. Cauã Soares, Cauã Soares. Mas aí o menino nunca joga, ele nunca entra. Isso também queima. Porque, poxa, vai criar ali uma imagem de que, ó, esse cara não tá pronto pro profissional. Mal, esse cara deve estar treinando mal, nunca tá pronto para jogar. Aí o que acontece? Chega em determinada idade, o elenco inflado, desequilibrado, porque muito jogador numa posição e pouca em outra, aí o jogador é emprestado para um outro clube em um contexto ruim, não vinga naquele outro clube, e tá aí um cemitério de talento. Um clube que não tem um planejamento ali para dar minutagem para os seus principais talentos, vira um cemitério de talento. Até para virar um excelente negócio futuro também, Perfeito. né? Porque se ele não tiver tendo essa oportunidade, e aí você falou uma coisa que quantos jogadores a gente ficou sabendo, o jogador foi emprestado, a gente nem viu. Perfeito. E quantos jogadores passaram pelo Galo também que a gente nem ficou sabendo, velho? Sim. Né? Que tinha futebol, aqueles que não tinham também, mas muitos assim que poderiam ter sido negociados para fora do país, realmente. Se não tem oportunidade aqui, como é que você vai poder fazer essa moeda de troca que é a mais importante no futebol, que é a venda de jogador? Ô Rafa, na sua passagem pelo Galo, você jogou com quais garotos vindo da base, assim? Alguém que se destaca, que você lembra? 17? O quê? Gabriel, o zagueiro, talvez? Gabriel, Bremer. O Bremer tá aí, né? Vai jogar a Copa do Mundo, provavelmente. Imagino que carimbou a vaga com o gol que ele fez. Ah, sim. Zagueiraço. Mas já nos últimos anos o Atlético tem utilizado pouco Com a certeza. categoria de base. Com certeza. Mas você vê o pouco. Olha o Bremer. O Bremer é muito bom, velho. Então, É o melhor zagueiro da Itália. zagueiraço. Mas lá, para você ver que o Atlético sempre tem, até comigo mesmo, no profissional 2002, 2003, esse receio. Vai queimar. Aí eu tive que vingar fora e o Atlético me perdeu. Então, Perfeito. o Bremer também. Ele não estava no planejamento, não ia ser utilizado, aí um desse machuca, tá? De repente jogou, mas ele estava pronto. E se não tivesse sido testado? Eu acho que o mais importante aqui, agora que a gente conversou nesse tópico, é a questão da minutagem. A gente estava preocupado agora com 3 competições. Se forma qual time, se vai com o time B, se não vai. O Pacini que você falou, quantos minutos ele tem? O Lodge é suspenso, aí vai jogar o primeiro jogo sem minuto nenhum. Aí improvisa o Alonso no lugar e ele não joga. Aí talvez não vai queimar o menino. Se o menino fosse entrando 10 minutos, 15, já pensando se ele é o reserva imediato, em algum momento ele vai jogar. Sim. Então em algum jogo ele já tem que jogar. Perfeito. Pra ele ir pegando casca, pra ele ir maturando. Então é esse lado que eu tô falando desde o primeiro. O planejamento, cadê o planejamento? O Atlético tem scout, tem staff, tem fisiologia, tem tudo para montar um planejamento para isso tudo. E são profissionais super competentes, mas parece que não estão conversando. Porque eu ligo a televisão, eu ligo a rádio, os comentários são os mesmos. Por que não testou? Por que vai queimar? Pô, se tem a preocupação de queimar um atleta, esse atleta não pode nem ser profissional. Porque
Quantos já foram jogados aos leões e deram certo, e mostraram? Será que o Bernard em 2013 estava pronto? Se você pensar de planejamento, ele estava pronto? Não, e aí foi o Bernard que foi. Sim. Então, às vezes, algumas coisas são até divinas mesmo. São, o próprio Ronaldo, pô. O Ronaldo estava na arquibancada, a história do Ronaldo é maravilhosa. Estava na arquibancada, o cara tá ali, vai você mesmo. E virou o Ronaldo. Então, às vezes, o Atlético precisa um pouco mais deste improviso de uma maneira mais organizada, de deixar as crias jogarem, de deixar ali a meninada jogar. O Atlético sempre foi um clube formador. Eu estou sentindo falta disso. Porque eu sou um atleta que joguei 11 anos na categoria de base do Atlético. Eu sinto falta desse gostinho. Quantos na categoria de base são mineiros, por exemplo? Pouquíssimos. Então, a gente precisa olhar mais com carinho, ser um pouco mais bairrista, iguais a alguns outros clubes fazem, e dar oportunidade para esses meninos. Quantas escolinhas na nossa região aqui a gente tem? Será que o Atlético está observando isso? Será que o Atlético está vislumbrando alguns talentos para daqui 4, 5 anos? Como que está sendo feito isso? Como que é o estudo? Quem que lá no Atlético está olhando para esses meninos dessa maneira? E de dar minutos. O Atlético tem que parar com isso. O Atlético, o Dudu acabou de falar aqui que a preocupação é de fazer 45 pontos. Pior do que isso não fica. Então, se existe um momento para tentar colocar menino da base, esse é o momento. Aliás, onde tem dúvida, onde tem muitas competições, onde ainda não tem um 11 formado, esse é o momento. E tomar cuidado para não colocar no momento errado. Demais. Né? No momento errado, você acabou até de... É sempre bom pontuar e lembrar que em 2005, quando entrou a rapaziada da base, nós não perdemos nenhum jogo. Quase salvou. Quase salvou. Nós ganhamos 4, inclusive 2 jogos fora de casa, ganhamos 2 em casa e empatamos aquele fatídico jogo, né, contra o Vasco. É sempre bom lembrar disso aí realmente, para não ficar aquela coisa assim, na hora que der aqui a gente lança determinado jogador e tudo, já pensando de repente numa proposta que pode vir de fora, mas se ele não aparecer, essa proposta vai aparecer como? Só contando com o olheiro que vai ficar assistindo a jogada do menino que o rapaz jogou na base? Eu acho que o Atlético está muito melindroso com isso. Melindroso com quem contratou, melindroso com a base. Melindroso, bota os caras pra jogar.